Senhor, boa paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como que você está? Abra comigo aí a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler a partir do versículo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e indo procurá-lo à meia-noite lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tu dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levanta-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhes dará tudo o que houver mister, pedido, tudo o que você pedir. Meus irmãos, essa palavra aqui ela é uma história muito legal e muitas vezes a gente se perde quando a gente ouve assim, mas espera aí, tá falando do quê? E tá falando sobre oração, sobre nós insistirmos em orar, em pedir, em clamar, porque nós temos o hábito de desistir muito fácil, não é verdade? A gente tá bem quando tá tudo bem, a gente ora ali quando dá, a gente conversa ali com Deus quando dá, e quando as coisas não estão tão bem, a gente vai e pede. Só que até assim, chega um momento que a gente se cansa. E o Senhor tá falando assim, olha, imagina a história de 2 amigos. Seu amigo, ele pode falar assim, não tem nada não, mas se você continuar pedindo, pelo menos ele vai lá pra falar com você assim, para de mexer. Entende? E às vezes nós olhamos pra Deus e nos esquecemos que, além de tudo, Ele é o nosso amigo. E Ele quer que a gente peça. A própria palavra vai dizer assim, peçam e receberão. Não tô falando que Ele é o Papai Noel, né? Como se dizem. Aquele que só dá, toma os presentes. Não. Eu tô falando que você não pode abrir mão de pedir ao Senhor, de buscar ao Senhor os desejos do seu coração. Porque se estiver alinhado à vontade dEle, vão acontecer. Só que dentro dessa insistência em orar, eu descobri algo que eu gostei muito, eu gostaria de compartilhar com vocês. Muitas das vezes a gente começa a orar, ou a gente entra em um propósito de oração, e o que acontece? Passam-se dias, passam-se semanas, né, dentro desse propósito, e aí nos dias iniciais tá tudo certo, a gente tá conseguindo falar, conversar com Deus, tá tudo tranquilo. Só que conforme o tempo passa, a gente vai falando a mesma coisa, porque já não tem mais o que se falar. Às vezes o assunto acaba, né? E como é ruim quando o assunto acaba, quando a gente tá conversando com alguém, né? Então imagina, você conversando lá com Deus e você não tem mais assunto, tipo assim, Deus, nem não sei mais o que falar. Uma das coisas que eu aprendi hoje, que eu achei muito bacana, eu já ouvi falar, eu já fiz uma vez há mais tempo, mas sabe aquela fase assim que você faz, aí depois você larga de mão, que é orar a palavra. Gente, de verdade, isso é muito forte, isso é muito de verdade. Por exemplo, você pode pegar um salmo e orar. Vamos, por exemplo, abrir aqui, vou pegar um salmo. Vamos no Salmo 48. A palavra vai dizer assim, olha, um exemplo, versículo 1. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. A gente lê, tá tudo certo, a gente até compreende, mas quando a gente ora, a gente fala assim, você leu, você entendeu, você fala assim, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é digno de louvor. Em todos os lugares, onde quer que o Senhor esteja, o Senhor é digno, o Senhor é glorioso. E eu quero glorificar o nome do Senhor, o nome santo do Senhor. O Senhor é maravilhoso. E no versículo 2 vai dizer assim, olha, formoso, elevado, a alegria de toda a terra é o Monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. E você continua, Senhor, eu almejo chegar nesse lugar cheio de alegria, esse lugar, Pai, que o Senhor preparou. Pai, Tu és o Deus que prepara todas as coisas, prepara uma morada para nós e nós adoramos a Ti. No versículo 3, Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. E você vai e ora. O Senhor, Deus, o Senhor é o nosso refúgio em meio a tantas situações. O seu nome é tão santo, tão glorioso e ainda assim o Senhor é conhecido como refúgio, aquele lugar onde nós estamos seguros, aquele lugar onde nós sentimos paz. E é em Ti que nós queremos estar. E quando eu aprendi isso, eu entendi que, gente, de verdade, nós temos 150 só salmos. E você tem toda a palavra de Deus para fazer isso, para orar. E quando você faz isso,
Você não só absorve a palavra porque você está dizendo e orando. Você está lendo ela, entendendo ela para você orar sobre ela. E isso de nós orarmos a palavra nos ensina a como conversar com o Senhor, a coisas a conversar com Ele, formas de exaltação, de agradecimento, sabe? Promessas, formas de gratidão, ensina-nos tantas coisas, tudo por esse simples ato de ler a palavra e de orar. E eu gostaria de te convidar a fazer esse desafio, você com você mesmo, de você pegar e começar a ler, seja um salmo, seja qualquer livro da Bíblia, pode ser um versículo, pode ser um capítulo, pode ser quando você quiser, mas faça e faça com todo o seu coração, porque muitas vezes a gente pega um salmo conhecido que a gente sabe, e às vezes a gente só fala, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente tá tão acostumado que a gente só fala assim, da boca pra fora, e aquela palavra é como se ela perdesse o sentido. Só que o Senhor, ele tá falando assim, olha, declara essa palavra, Senhor, Tu és o meu pastor. E quando eu reconheço que nada vai me faltar é porque eu tenho o Senhor. E se eu tiver o Senhor, eu não preciso de mais nada. O Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me direciona, o Senhor é aquele que me apacenta, o Senhor é aquele que me instrui, que me ensina, que me capacita. O Senhor é quem eu preciso ter pastoreando e cuidando da minha vida. E eu creio que o Senhor é o pastor da minha vida, entende? E você começa a entender e absorver. E conforme o passar do tempo, você começa a declarar essas verdades e entender. E revelações maiores virão. Porque, por exemplo, no Salmo 23, Davi ele vai falar assim, o Senhor é o meu pastor. E hoje você pode olhar e falar assim, o Senhor é o meu pai. Eu reconheço que o Senhor é o meu pastor, mas além de meu pastor, o Senhor é meu pai, o Senhor é meu abo, o Senhor é meu amigo, o Senhor é meu conselheiro, o Senhor é aquele que me ama, o Senhor é aquele que está comigo, o Senhor é aquele que não me abandona, entende? E esses pequenos passos de oração vão te levar para um outro nível. Por quê? Vamos falar a verdade, a oração é uma coisa tão difícil do cristão que eu tô falando ainda, fazer, né? Parece ser uma trava, na verdade, quando você vai orar, você se prepara, se programa, e de repente aquelas turbilhão de coisas assim te tomam e você não consegue ir a esse lugar, estar nesse lugar de oração. Quando você até entende que você pode orar em todo lugar, nós podemos, mas é necessário um tempo a sós, você e Deus. E esse tempo, para nós conseguirmos estar ali, muitas das vezes é muito complicado, parece que a gente não consegue, não é verdade? Ou então a gente vai, quando a gente chega assim, Deus, e aí, o que eu vou falar? Ou então ontem eu já falei isso, eu não posso falar de novo, porque, gente, eu tô conversando com um amigo, que chatice é ficar repetindo as mesmas coisas, não é? E principalmente coisas sem sentido. Ou até tem sentido, mas não tem valor, vamos dizer assim, umas coisas aleatórias. É claro que o Senhor reconhece valor em tudo que nós falamos, porque Ele quer que a gente converse com Ele. Mas eu falo que a gente perde tanto tempo falando coisas assim, sabe? Porque não tem o que falar, entende? Sabe quando você não tem o que falar, você tenta inventar? Só que Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu a palavra dEle pra gente olhar e falar assim, não, tá aqui a minha base. Ela não é só a minha base pra vida, ela é a base pra minha oração. É muito lindo quando muitas das vezes nós temos oportunidade de ser lembrados dessa palavra. Ontem, em uma ministração, eu tive a oportunidade ali de ministrar, e o Espírito Santo, ele me trouxe tantos textos à memória que eu fiquei assim impactada, como nunca antes eu tinha visto. Eu tinha vivido isso, dele me trazer um texto atrás do outro. Porque é assim, eu conheço, eu leio e eu entendo, eu conheço. Só que eu tenho uma dificuldade para gravar, falar assim, capítulo tal, versículo tal. Eu tenho uma dificuldade para gravar. Eu até sei que tá. Você me dá uma Bíblia, eu sei achar para você, mas eu não sei falar muitas das vezes. Não são todos, mas há muitos capítulos. E ontem, nessa oportunidade ali, eu me lembro dele trazendo tal capítulo, versículo, e ele trazia as palavras, e eu ficava assim, gente, que lindo, porque ele mesmo fala que ele vai me lembrar, e ele me lembrou. Gente, é muito lindo. Obrigada, Espírito Santo. Só que agora eu te pergunto, como que ele vai te lembrar de algo que você não sabe? Como que ele vai te lembrar de algo que você não procura saber? Como que você vai orar aquilo que você nem sequer leu um dia? Então eu gostaria de te convidar hoje para orar a palavra. Esse novo método de oração, ele vai te impulsionar, vai impulsionar a sua vida com Deus. Entende? Eu não tô falando que você tem que ficar preso só a isso. Não, cara, eu tenho que fazer só isso, não.
mas use isso como uma forma de adoração. Inicie seu momento com Deus ou finalize declarando as palavras, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor tem o domínio de todas as coisas e toda a terra está cheia da sua glória, e por isso eu quero exaltar o teu nome, porque toda a terra pertence a ti, toda a sua plenitude, e o Senhor fez cada coisa com perfeição em seus mínimos detalhes, e por isso eu quero exaltar ao Senhor. Comece exaltando, porque a gente perde tanto tempo falando ali os nossos interesses, os nossos bens, não é verdade? Só que eu quero te convidar a insistir nesse tipo de oração, a insistir, porque talvez você vai começar a falar, não sei muito bem o que eu falo. Leia a palavra, repita para você mesmo, se pergunte aí o que tá falando aqui. Algumas são mais difíceis, né? Algumas palavras são mais fáceis, mas comece aos poucos, um passo de cada vez, um versículo de cada vez, e você vai ver que você vai aprender a adorar ao Senhor. Muita da gente quer adorar o Senhor e nos falta palavras. Mas por que nos falta palavras? Porque nós não ainda temos necessários. Quantos atributos de Deus existem na palavra dele, quantas bênçãos, quantas coisas grandiosas, né? Quantas vezes nós ouvimos dizer que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o Deus dos deuses, que ele é grande, que ele é santo, que ele é humilde, que ele é poderoso, que ele é exaltado, e a gente se esquece. Por quê? Porque nós não temos esse contato. E eu quero te convidar, tenha contato com a palavra e deixe a palavra trabalhar em você, em nome de Jesus, amém? E se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, se inscreve aqui no canal para que mais vidas venham ser alcançadas. E se lembre, aquele amigo foi até a casa do outro, insistiu, e ele foi abrir a porta só de chatice, falou assim, eu tenho que mandar esse aqui embora. Foi o que nós lemos, na verdade, no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus, sempre escreveu Lucas. Mas você vai pegar essa insistência e vai aplicar agora na leitura e oração da palavra. Você vai orar a palavra de Deus e você vai ver grandes romperes acontecendo na sua vida, um grande romper, um romper sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa abençoar o seu dia e a sua vida, em nome de Jesus.